Oi pessoal, tudo bem com vocês? Estou aqui gravando esse videozinho em plena quarentena e perdendo a vergonha para ajudar vocês a relembrar os acontecimentos literários no decorrer dos anos, bem como as transformações sociais que aconteceram nessas épocas, tá certo? Então aí a gente vai ter como primeiro movimento literário, do qual se tem registro, o trovadorismo, tá certo? Então, trovadorismo, né, é uma literatura que data da Idade Média, tá certo? Então, a gente vai ter aí os valores da Idade Média sendo utilizados, né? Então, seria o quê? Quais seriam esses valores? A gente vai ter Deus no centro de tudo, tá certo? Deus como uma explicação para todas as coisas. Vai ser uma sociedade bem religiosa, certo? Economicamente falando, é uma sociedade que vive em meio a um sistema feudal, tá certo? No qual a gente vai ter um senhor feudal que vai ter os seus vassalos, que são os seus servos, as pessoas que vão fazer tudo para ele, tá? E essa relação que existe entre o senhor feudal e os seus vassalos, certo? A gente vai chamar de relação de vassalagem, tá certo? Então, essa relação de vassalagem é o que vai ser refletido nos textos literários daquela época, tá? Nas cantigas, principalmente. Então, né, como produção literária, a gente vai ter as cantigas e as novelas de cavalaria, para quem não lembra. Tá? As cantigas elas vão se dividir em dois grandes blocos, que são as cantigas líricas e as cantigas satíricas, tá certo? As líricas vai ter a divisão aí de cantiga de amor e cantiga de amigo. Na cantiga de amor das líricas é onde a gente vai observar com mais clareza essa relação de vassalagem, certo? Que é quando existem aqueles amores impossíveis, que a gente vai ter uma dama da corte, no qual ela vai ser cortejada por um homem sem sucesso, né? Não que o homem seja sem sucesso, mas que esse cortejo, esse galanteio não vai ter sucesso, né? Um amor impossível entre um pobre camponês e uma dama da corte, tá certo? Então, essa subserviência vai ser observada com grande clareza e destaque nesse tipo de cantiga. Já as cantigas de amigo são aquelas cantigas no qual o tema é o abandono amoroso e o eu lírico é feminino, tá certo? Ou seja, como se fossem duas amigas conversando e uma tá reclamando e como é que eu posso dizer, meu Deus? Uma tá lá reclamando pra outra que o seu amado foi embora e que ela não tem notícias, certo? Já o bloco das cantigas satíricas, ela vai ser dividida em cantigas de escárnio e cantigas de maldizer. Nas cantigas de escárnio é como se fossem as indiretas que a gente joga na internet. É como se eu falasse mal de alguém sem dizer de quem é, tá certo? Já as cantigas de maldizer, eu vou falar mal da criatura, vou falar mal da pessoa e eu vou dizer o nome da pessoa. Já não é mais as indiretas, né? São as diretas, quando você joga na cara da criatura o que você acha dela. Né? E a gente vai ter também como produção literária dessa época as novelas de cavalaria, tá certo? Que seriam o quê? Narrativas de aventuras de grandes cavaleiros medievais, né? Tem até a história da lenda do rei Arthur, que era uma novela de cavalaria, por sinal, tá certo? Dando continuidade aí nessa nossa linha do tempo literária, a gente vai ter o movimento do Renascimento, tá certo? Que foi um momento de efervescência cultural em todas as áreas, na ciência, na medicina, nos estudos matemáticos, em diversas áreas, tá certo? Do conhecimento. E dentro desse bloco, né, dessa explosão cultural, a gente vai ter a divisão em dois grandes campos, né? O humanismo e o classicismo. O humanismo é conjunto de valores filosóficos, morais e estéticos que focam no ser humano, né? O homem ele vai passar a ser o centro de tudo. A gente vai sair daquele ideal da Idade Média de ter Deus no centro de tudo para ter aí o homem no centro de tudo. Ou seja, a gente sai de um ideal teocentrista para o ideal antropocentrista, tá certo? E o classicismo ou neoclassicismo, que é um movimento também artístico-cultural que ele vai resgatar os valores e modelos clássicos. E a gente vai ter aí como grande destaque literário Luís Vaz de Camões com a obra Os Lusíadas, que é aquela que eu disse que tem 1000 e não sei quantos versos. Lembram? Pronto. Como características aí do Renascimento, de uma forma geral, a gente vai ter o antropocentrismo, que é quando o homem vai estar em evidência, tá certo? A perfeição formal, que é o rigor em busca da pureza formal, que justamente é nesse ponto que a gente vê aí o resgate dos modelos clássicos e dos valores, ok? Além do universalismo,
que vai trazer a abordagem de temas universais, tá certo? O humanismo, que vai ser o quê? O teocentrismo em contraponto ao antropocentrismo, certo? A visão de Deus no centro de tudo para a visão do homem no centro de tudo. E, por fim, a busca do equilíbrio entre a razão e o sentimento. Tá? A gente sai de uma sociedade em que o sentimento ele era o foco para uma sociedade em que vai ter a razão como foco, certo? Como aquilo que vai mover as decisões que a humanidade vai tomar. Continuando aqui na nossa linha do tempo, a gente tem o quinhentismo, que foi um movimento que surgiu e aconteceu aqui no Brasil. Mas a gente não pode dizer que é uma literatura nacional, porque foi uma literatura escrita por estrangeiros em terras nacionais. Logo, não foi o povo brasileiro que escreveu, né? Foram os europeus que vieram para cá no período das primeiras expedições de exploração do Brasil, né? Naquela famosa historinha de que Pedro Álvares Cabral vinha para cá e sem querer caiu, quer dizer, vinha para a Ásia e sem querer caiu aqui, né? Esse sem querer. Enfim, como características dessa literatura, a gente vai ter uma literatura altamente descritiva, né, com o intuito de documentação, mas por haver a subjetividade do olhar de quem estava escrevendo e documentando aquilo ali, também é considerado um texto literário. Não sei se vocês lembram da discussão que eu fiz em sala sobre se a carta de Pero Vaz de Caminha era mais algo histórico do que literário ou vice-versa. E a gente viu ali que ela vai ter a contribuição nos dois eixos, certo? Então, né, a gente tem uma literatura com descrições da fauna, flora e costumes da terra, uma literatura documental e de viagem, tá certo? Então, a gente vai ter a escrita de cartas, diários de viagem, entre outras coisas, certo? Então, aqui a gente colocou uma observação dizendo que não deve ser considerada uma literatura nacional, pois foi escrita em terras nacionais por estrangeiros. E a gente vai dar destaque aí aos escritores Pero Vaz de Caminha, com a Carta de Caminha, e o padre José de Anchieta, que vai fazer todo aquele trabalho de catequizar os índios, né? Ou seja, despir os índios da cultura que eles já tinham para inserir ali a cultura europeia com o cristianismo, ok? Dando continuidade às literaturas, aos movimentos literários, no caso, que perpassaram o mundo, a gente vai ter também o barroco, tá certo? O barroco aconteceu aqui, mas não aconteceu só aqui, como foi o quinhentismo. Então, o barroco, certo? É o que vai marcar o início de uma literatura realmente nacional, porque tem os textos escritos que foram feitos por pessoas daqui. Então, vamos lá. A gente tem aí os resgates dos ideais religiosos da Idade Média, certo? O teocentrismo. Lembram que no Renascimento a gente teve aí uma mudança de valores, uma mudança de ideais, passando a ser adaptado o antropocentrismo. E agora a gente está resgatando os ideais da Idade Média lá do trovadorismo, que é o teocentrismo, mas só que com um pouquinho mais de racionalidade, não vai ser cegamente como acontecia na Idade Média, tá certo? A gente vai colocar Deus ali, a religiosidade, no foco, mas a gente também não vai agir apenas pelo sentimentalismo, a gente vai utilizar um pouquinho de razão, né? A gente vai utilizar um raciocínio, né? Uma coisa mais racional. E como característica a gente vai destacar os dualismos barrocos, né? O céu e o inferno, o bem e o mal, cristãos e pagãos, e tudo isso, porque o homem ele vive nessa época em conflito, justamente por conta desse resgate dos ideais religiosos da Idade Média, tá? Além disso, a riqueza de detalhes que a gente vai observar tanto nos textos escritos quanto nas artes plásticas, nas construções, tá certo? Tudo que foi produzido nessa época, que é cheio de detalhes, que é muito exagerado, né? Como se fosse muito cheio de rococó, tudo isso vai ser considerado barroco, tá certo? A gente vai ter, então, aí um exagero enorme, ok? E a linguagem dessa literatura ela vai ser uma linguagem mais rebuscada, ou seja, uma linguagem mais difícil, e vai fazer uso da inversão sintática, tá certo? Vê só, a ordem direta das orações ela é sujeito, verbo, predicado. No barroco a gente vai ter uma inversão disso, vai ser utilizada sempre a ordem inversa, tá certo? Além de algumas figuras de linguagem, como a antítese e o paradoxo.
tá certo? Então, falando nessa questão da figura de linguagem, a gente vai ter o destaque para 2 estilos literários que vão vigorar nesse movimento, que é o cultismo, que é o jogo de palavras, certo? Que vai utilizar uma linguagem rebuscada e culta, vai ser fazer aqueles joguinhos de palavras, e o conceptismo, que vai ser os jogos de ideias, as imposições de conceitos, racionalismo e retórica aprimorada. E vamos destacar aí, né, como grandes escritores da época barroca, Gregório de Matos e Padre Antônio Vieira. Gregório de Matos ele vai aí entrar com força na questão da poesia, certo? Escrevendo poesias amorosas, satíricas, tá? Eu cometi um errinho aqui quando eu estava elaborando os slides, eu coloquei satíricas, eróticas e de crítica social. Satíricas e de crítica social são praticamente a mesma coisa. Por quê? Porque essas poesias satíricas de Gregório de Matos, elas fazem críticas sociais principalmente ao governador da Bahia, nessa época, tá certo? As poesias amorosas, como o próprio nome já diz, vão falar de amor. As eróticas, da safadeza, né? Vai ter ali sempre, agora sim, na questão da diferença entre as poesias amorosas e as poesias eróticas de Gregório de Matos, a gente tem aí que nas amorosas quem vai aparecer em destaque é a mulher branca. Nas eróticas, quem aparece ali em destaque é a mulher negra, sempre com termos de baixo calão para se referir a ela, tá certo? E a gente vai ter, que eu não coloquei aí, nesses destaques das 4 vertentes da poesia de Gregório de Matos, é a poesia religiosa, tá? Então, ele também escreveu poesia religiosa, que era sempre como se fossem... Meu Deus, fugiu a palavra agora, mas como se você se confessasse pro padre, como se você assumisse a sua culpa, era sempre pedindo perdão, tá certo? E Padre Antônio Vieira, que vai entrar aí com a escrita dos sermões. A gente pode destacar o Sermão de Santo Antônio aos Peixes, tá certo? Como um dos principais sermões escritos por ele, no caso, tá certo? E é isso aí em relação ao barroco. Dando continuidade, a gente tem, por fim, o movimento do arcadismo, né? Que vai ser um movimento de forte oposição à estética barroca, principalmente ao exagero e aos rebuscamentos que o barroco utilizava nos seus textos, tá? Então, a gente vai ter o quê? A relação dos valores árcades com a cultura clássica, os valores gregos, romanos e renascentistas. O arcadismo vai buscar resgatar essa cultura clássica novamente, principalmente na questão da sua forma, ok? Vai sofrer forte influência do iluminismo, porque aí, como é a oposição ao barroco, que resgatou da Idade Média um ideal religioso que foge um pouco da razão e foca mais nos sentimentos, o arcadismo ele vai o quê? Focar agora na razão, né? Ali no iluminismo, século das luzes e tudo mais. Vai ter um forte avanço tecnológico e técnico, né? Causando o êxodo rural da população, porque com a expansão das fábricas e de outros artifícios, a população que morava no campo ela vai começar a se concentrar na cidade em busca de trabalho, tá certo? Então, vai ter o declínio do absolutismo, tá? Que é aquele regime no qual o rei manda em tudo, e a ascensão da burguesia, tá? Que a gente vai ver bem mais detalhadamente isso no romantismo, que faz parte também do contexto histórico desse movimento literário, tá certo? E a gente vai ter aí, dando continuidade, a relação com a Inconfidência Mineira, né? Que a Inconfidência Mineira buscava o quê? A independência, buscava aquela revolução e tudo mais, tá certo? A oposição aos exageros barrocos, que eu já comentei, né? O arcadismo, ele vai pregar a simplicidade, justamente fazendo esse contraponto com o movimento literário anterior, tá certo? E como características a gente vai ter aqueles termos em latim, né? Não sei se vocês lembram depois de tanto tempo, mas vamos lá. A gente tem aí o inutilia truncati, que seria tirar o inútil da poesia, né? O excesso de rebuscamento do barroco, né? O fugere urban, que seria a fuga da urbanidade, né? Fuja da cidade, vá para o campo, que o campo é melhor. O locus amenus, que seria o quê? Um ambiente bucólico que vai ser o ideal para você viver naquela paz em meio ao mato verde, aos campos e tudo mais. Né? O Carpe Diem, que é um dos mais famosos, digamos assim, que é nada mais, nada menos que aproveitar o dia, aproveitar o momento presente. O Aurea Mediocritas, que seria quando o homem mediano, ele em vida, não vai se preocupar em procurar a felicidade nas suas riquezas e posses. E destaque para os escritores:
Boccaccio, Cláudio Manuel da Costa, Tomás Antônio Gonzaga, com as produções de Marília de Dirceu e Cartas Chilenas. Marília de Dirceu sempre cai no SSA. Quem fez SSA ano passado com certeza respondeu uma questão sobre isso. Cartas Chilenas também é uma obra muito cobrada, tá certo? Que faz aí, como eu posso dizer, aí é que é onde a gente pode observar, né, nessa obra de Cartas Chilenas, que há um viés social aí no arcadismo, né, de você criticar os governos, porque a burguesia ela começa a ascender socialmente e o absolutismo ele começa a ruir, tá certo? Então, além deles, a gente pode destacar Santa Rita Durão e Basílio da Gama com a escrita do Uruguai, ok? Então, galera, foi isso, tá certo? Espero que vocês tenham entendido e tenham relembrado aí, esclarecido algumas questões, para que a gente possa finalmente começar a estudar um novo movimento literário, que é o romantismo, ok? Então, qualquer dúvida pode entrar em contato comigo, todo mundo sabe que eu sou bem disposta a responder os questionamentos de vocês. E é isso, pessoal. Até a próxima.